Vamos lá, professor. Então, quais linguagens o senhor utiliza dentro dos seus sistemas quando o senhor está desenvolvendo alguma aplicação enquanto programador freelancer de perfil empresarial? Marca aí. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e eu sei que você está se preparando para ingressar dentro da programação em 2024 e está querendo saber qual que é a melhor linguagem de programação para atuar, seja como funcionário ou como freelancer. Então a ideia desse vídeo é justamente te mostrar qual que é a melhor linguagem de programação para freelancers em 2024. Essa regra também se aplica a programadores que querem atuar como funcionários, mas só que eu vou dar um enfoque muito maior aqui em programadores freelancers. Resposta logo na lata para você. Depois da resposta, se você quiser, você até pode sair do vídeo, não tem problema. Só que depois de dar a resposta, eu vou explicar os motivos pelos quais eu cheguei nessa resposta aqui que eu vou te dar. Então, eu recomendo que se você quiser mais detalhes, você continue até o final do vídeo, principalmente porque eu vou revelar durante o vídeo quais as linguagens que eu utilizo nos meus projetos enquanto programador freelancer de perfil empresarial. Então, resposta na lata para você, não importa a linguagem, você pode utilizar qualquer uma. Exatamente isso. Você, enquanto programador freelancer, é você que decide, você que define a linguagem que você vai utilizar dentro dos seus projetos. O cliente até tem uma participação, mas não nessa parte técnica do sistema. Ele tem uma participação na parte mais conceitual, estrutural e regras de negócio. Eu vou explicar em mais detalhes daqui a pouco. Só que eu quero que você coloque na sua cabeça que, enquanto programador freelancer, você que define a linguagem. Entenda que essa lógica de você ser o definidor da linguagem se aplica muito mais às situações em que você está atuando fora de projetos, né? Porque é muito comum você entrar dentro de um site de freelancer e tal, e lá o cara está especificando, ó, quero que desenvolva um sistema ABC utilizando a linguagem X. E eu sou totalmente contra você utilizar sites de freelancers como Workana, 99 Freelas, Upwork, para você começar a trabalhar como programador freelancer. Tenho vídeos aqui no canal onde eu falo, né, o motivo de eu ser contra você trabalhar com sites de freelancer. Se você quiser conferir esse vídeo, está aqui nos cards e também na descrição, dá uma olhada depois. E por que o programador freelancer tem muito mais flexibilidade na hora de escolher a sua linguagem de trabalho? Porque entende-se que na contraparte o cliente ele não entende de programação, então ele vai entender das regras de negócio, mas só que a parte de programação fica a seu critério enquanto programador definir. Só que cuidado, existem regras para você não meter os pés pelas mãos, então fica comigo para você entender direitinho os detalhes dessas regras. Mas coloca na sua cabeça, é o programador freelancer que define a linguagem principal, as linguagens de apoio, o banco de dados que vai ser utilizado, as APIs de conexão, toda a arquitetura do software é você, programador freelancer, que define. Tá, e o que o cliente define então? Afinal de contas, ele que está pagando pelo sistema, que está pagando pelo projeto, o cliente não tem nenhuma participação? Pelo contrário, tem sim. Ele define layout do sistema, você até vai propor um wireframe padrão ali para ele, ele vai moldando o layout, a forma como ele quer que esse layout de sistema seja apresentado, ele que vai definir as regras de negócio. Quando eu falo de regra de negócio, eu estou me referindo muito mais à sistemática por trás da aplicação. Então ele que vai falar, ó, quando eu clicar nesse botão, eu quero que tal processo aconteça. Eu quero que quando eu clicar para emitir nota fiscal, ele automaticamente se conecte lá com a Secretaria da Fazenda, né, a Cefaz, e automaticamente debaixa aqui no meu estoque. Ele que vai definir as regras de negócio para você. Mas só que a sistemática, a arquitetura, a lógica de programação por trás é você que define. Então é muito importante que você, enquanto programador freelancer de perfil empresarial, consiga separar muito o que é a atuação do cliente e o que é a sua atuação. Porque senão no meio do caminho, se você não deixar isso muito bem definido para o cliente, ele pode acabar interferindo na sua área, você vai acabar interferindo na área dele, e aí começa uma sequência de probleminhas que isso daí vai ser difícil de você administrar. Então logo nos primeiros contatos é importante você definir muito bem com o cliente essa separação e apontando que a linguagem de programação que você vai utilizar é você, enquanto especialista na área, enquanto programador, enquanto profissional da área de programação, é você que vai definir. Ele vai só definir a parte estrutural quanto a layout e também as regras de negócio da aplicação. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não marca bobeira, não dorme na selva, clica para curtir, e assim o YouTube entende que esse conteúdo deve ser entregue para outras pessoas que, assim como você, também estão em dúvida, né, sobre qual a melhor linguagem para trabalhar como programador freelancer já em 2024, 2025 ou qualquer outro ano. Clique em curtir, hein?
E agora algumas regrinhas aqui para você tomar muito cuidado. Presta atenção. O editor, coloca aqui um caution na tela bem grande para o cara prestar atenção nessa parte. Na hora que você estiver coletando os requisitos com o seu cliente, você tem que perceber o potencial de escalabilidade daquele projeto. Se você não conseguir perceber isso, você vai tomar alguma decisão incorreta na hora de escolher principalmente o seu banco de dados. Se o projeto for um projeto de alta escalabilidade, você enxergar isso, então não marca bobeira, já parte direto para banco de dados não relacional. Se for um projeto que você vai ver que ele até vai ter um fluxo grande de operações, de conexões ali dentro, mas só que ele vai se manter estável ao longo do tempo, e quando eu falo tempo, estou falando de anos, então você pode utilizar o banco de dados relacional. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo a diferença sobre banco de dados relacional e não relacional. O link está aqui nos cards e também na descrição. Confere, isso vai te ajudar a entender melhor essa sistemática, essa dinâmica na escolha de bancos. Mais uma coisa que você tem que prestar muita atenção é se a linguagem que você está utilizando, embora você tenha autonomia na escolha, tem que ver se aquela linguagem realmente é adequada para aquele tipo de plataforma. Às vezes o cara está querendo um aplicativo móvel e aí você fala, pô, vou desenvolver em Python. Dá para desenvolver em Python? Dá. Vai dar mais trabalho? Com certeza absoluta. Por quê? Porque o Python não é específico para desenvolvimento de aplicações móveis. Então, não é porque você trabalha com uma linguagem específica que você tem que aplicar essa linguagem em todas as situações. Você tem que ser uma pessoa ponderada, entender direitinho qual que é a linguagem mais adequada de acordo com o tipo de ambiente e plataforma que o seu software, o seu sistema vai rodar. Então não confunda essa liberdade com autonomia total. Você tem autonomia, só que com limites, com regras, senão você vai desenvolver um software que vai ficar bugado, travado, todo zoado. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu te explico um pouco dos motivos disso. Estou deixando também aqui nos cards e na descrição. E eu tenho um e-book voltado para programadores freelancers que querem entender esse passo a passo inicial, no começo de carreira, para se tornar um programador freelancer de perfil empresarial. Estou deixando o link dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Recomendo muito que você dê uma olhada, porque esse e-book vai ser o pontapé aí para a sua carreira de programador freelancer com perfil empresarial. Link na descrição e primeiro comentário fixado. E eu preciso que você responda a essas seguintes perguntas na hora de escolher a sua linguagem. A linguagem que você está escolhendo, ela tem grande aderência no mercado e vai continuar em evolução, te permitindo uma flexibilidade maior no futuro, porque daqui 5, 10 anos o cliente vai continuar contigo se você prestar um bom serviço para ele. Então você tem que fazer com que a sua linguagem de escolha hoje ainda seja uma linguagem viva e funcional daqui 10 anos. Se você não fizer essa escolha da forma correta, você vai meter os pés pelas mãos. Essa linguagem escolhida, ela caminha junto com o hardware e com a arquitetura de sistema operacional? Porque é muito comum você ver a arquitetura de sistemas operacionais alterando, inclusive de servidores, tá? Se você deixar sua linguagem, seu sistema em ambiente web. Dependendo da linguagem que você escolher, você pode ter problema de arquitetura futuramente. Então veja se a sua linguagem ela é adequada e adaptável à mudança de arquitetura. Isso você vê muito comumente, principalmente em plataformas Windows. Você vê que quanto mais recente o sistema operacional, o Windows no caso, ele acaba tendo um leque de restrições. Então toma cuidado com isso para que seu software continue adaptável às plataformas, aos sistemas operacionais, independente do ano. E mesmo que a arquitetura ali do sistema operacional mude, inclusive de servidores, a sua linguagem tem que conseguir acompanhar isso, senão você vai ter grandes problemas, vai travar o cliente em um sistema operacional específico, não vai conseguir mudar de sistema operacional, enfim, você vai gerar um monte de problemas futuros que com certeza absoluta você não vai querer encarar. Observa também se a linguagem que você está escolhendo é uma linguagem que tem uma ampla documentação e uma comunidade ativa. Se ela não tem nem documentação e nem comunidade ativa, cara, então possivelmente você vai ter problema na hora de conseguir suporte, ajuda para resolver algum tipo de questão dentro do seu software. Então veja, comunidade ativa e também uma documentação parruda. Se não tiver isso, recomendo que já parta para uma linguagem adjacente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se você não tomar essas precauções quanto à linguagem, o seu software ele vai acabar ficando obsoleto. Daqui 5, 10 anos, seu software não vai conseguir evoluir. E aí o seu cliente vai requerer novos recursos. É normal, por exemplo, muda uma regra de negócio lá de emissão de nota fiscal, emissão de documentos contábeis, documentos financeiros, muda as regras de negócios para o cliente, ele vai requerer que o software dele também acompanhe essas mudanças. E se você tiver travado com a linguagem que se tornou obsoleta com o tempo,
você não vai conseguir implementar. Das duas, uma. Ou você vai perder o seu cliente, ou o seu cliente vai requerer que você comece a fazer um pequeno Frankenstein dentro do seu software. Você vai ter que ficar colocando recortes, picotes em tudo que é lugar, criando subaplicações para poder remendar aquela aplicação que deixou de funcionar pelo tempo, por estar obsoleto. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre software legado. É muito importante que você veja esse vídeo para entender o que é um software legado, o que é um software que se tornou obsoleto, mas acaba deixando o usuário preso a ele. Confere, link nos cards e na descrição. E se você chegou até aqui, significa que você está gostando desse conteúdo, que ele está fazendo sentido para você. E saiba que aqui no Código CEO eu sempre posto vídeos nessa mesma pegada, com esse mesmo enfoque de ajudar você, programador freelancer, a caminhar dentro da programação. Então, não marca bobeira, não dorme na selva. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e passe a receber sempre uma notificação quando eu postar algum conteúdo novo aqui no canal. Se inscreve aí. Vamos lá, professor. Então, quais linguagens o senhor utiliza dentro dos seus sistemas quando o senhor está desenvolvendo alguma aplicação enquanto programador freelancer de perfil empresarial? Marca aí. Eu uso PHP em algum banco de dados relacional, dou prioridade por MySQL, ou então PHP em algum banco de dados não relacional e dou bastante prioridade para o Firebase. Dependendo da aplicação, uso JavaScript e a mesma lógica. Algum banco relacional ou não relacional. Quanto ao JavaScript, eu utilizo bastante, tanto o React quanto o Vue. Recomendo muito que você conheça tanto o Vue quanto o React. Se você ainda não conhece, estou deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também um curso completo sobre Vue e React. Isso vai te dar um pontapé enorme na hora de você iniciar com o JavaScript de forma profissional. E quando estou desenvolvendo algum tipo de aplicação móvel, eu utilizo a linguagem Dart com o framework Flutter e utilizo o banco de dados. Eu não gosto de usar o banco de dados local dentro da aplicação. Eu uso ele sempre de forma remota. Seja um banco relacional ou não relacional, uso ele sempre de forma remota porque fica muito mais prático de você fazer a gestão de vários aplicativos a partir de um único banco de dados centralizado em nuvem. Então entenda o seguinte, a linguagem de programação ela não importa. Se você é um programador freelancer de perfil empresarial, não trabalha preso a projetos, mas sim com renda recorrente, a linguagem é o de menos. Você vai ter que focar unicamente em apresentar isso para o cliente para ele entender que ele vai cuidar da parte de layout, ele vai opinar quanto ao layout da aplicação, vai opinar sobre as regras de negócio e a parte técnica, linguagem, código, isso daí fica contigo, toda a arquitetura fica com você. Você tem que definir muito bem esse limítrofe entre a atuação de cada um para que você consiga ter um bom contato ali com o cliente e consiga desenvolver um software que realmente tem qualidade. E reforço, se você quiser entender o passo a passo inicial para atuar como programador freelancer de perfil empresarial, meu e-book na descrição, primeiro comentário fixado, estou deixando esses 2 vídeos adicionais, são complementos para esse assunto. Um grande abraço e que a força esteja com você.